Olá, eu sou Andréa Éboli. Eu sou o LG. E estamos aqui em mais um episódio do Gerações Cast. Gerações Cast em sua 4ª temporada. E o Gerações Cast, como você sabe, é um contraponto a todas essas verdades absolutas sobre gerações. Aqui a gente acredita que todo mundo tem algo a ensinar e a aprender. Em cada episódio é um assunto com 2 pessoas de gerações diferentes. E o tema? Qual é o tema de hoje, hein? O tema de hoje, como sempre, é um tema diferente, é um tema que nos interessa e é um tema que provavelmente você que está assistindo ou ouvindo vai gostar muito, que é reinvenção. Reinvenção de carreira, novas formas de pensar, profissão. E muito bacana. E a gente tem 2 pessoas muito especiais aqui, a Gabi e o Alê. Mas eu não quero que eles se apresentem de uma forma tradicional. Então eu quero o seguinte, que vocês se apresentem. Se a gente ligar agora para a família de vocês, para alguém da família de vocês, para o seu pai, Gabi, como é que ele vai te apresentar? Conta aí pra gente. Não vai atender. Primeiro não vai atender o telefone. Cara, acho que meu pai vai falar que sou corajosa. É o jeito que ele sempre me descreve, minha mãe, meu irmão. Acho que se ligar pra qualquer um dos 3, pedir pra descrever a Gabriela uma palavra, vai ser essa. Acho que ele vai falar isso. Mas imita ele, como que ele fala? Fala, ó, minha filha, como que é o tom dele? Meu pai? É. Meu pai, ele vai atender e vai falar, alô, fala rápido, tô em reunião. Vai falar, descreve a Gabi, ele vai falar, corajosa, ela faz tudo que ela quer. E pronto, Contrata. Contrata ela. E a tua história diz isso, né, Gabi? Exatamente. Uma história de muita garra, determinação, foi estudar fora, já mudou de emprego, assim, tão nova. Ela realmente chamei uma convidada aqui muito especial pra gente. Tem conteúdo pra hoje, hein? Tem coisa pra falar. Tem conversa pra rolar. Tem conversa pra rolar. E você, Ale, conta um pouquinho aí, se a gente ligasse aí pros seus filhos, o que eles falariam de você? De mim, antes de falar de mim, eles pediriam um Pix. Né? Com certeza. E iam perguntar pra vocês quantos segundos ele tem pra falar, porque com certeza iam dizer que eu sou um cara pra ontem, um cara que precisa resolver tudo muito rápido, não tem muita paciência, né? Mas que lá no fundo, bem lá no fundo, é gente boa. Então, eu acho não que... tão fundo assim, vai, Ale? Médio. Médio. No rasinho. Simpático e no rasinho ele já é gente boa. É isso aí. E aí a gente quer começar hoje, o nosso tema é sobre carreira, sobre perspectiva de sucesso, de futuro. Então eu vou começar fazendo uma pergunta difícil aqui. O que é sucesso pra vocês? Primeiro as damas. Vai lá, Pode Gabi. ir, eu passo essa pra você. Deixa eu formular, que eu preciso falar bonito. Não, eu acho que sucesso obviamente é relativo, é para cada um, mas eu acho que está muito linkado a prazer e aquela sensação que eu falo, a teoria do travesseiro, né? Quando você chega à noite e você fala assim, caraca, tudo que eu planejei, fiz bem, tudo que eu almejei, alcancei, o meu dia foi legal, atingi os objetivos, colaborei com a empresa, colaborei com as pessoas. Eu acho que isso é sucesso. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é a base do sucesso. Grana é importante? Claro que é, todo mundo tem boleto, né? Ser reconhecido é importante? Claro, o ser humano é carente por natureza. Mas eu acho que o bem-estar individual é a coisa mais forte para o sucesso, assim. Muito bem. Acho que eu compartilho da mesma ideia, mas é uma coisa que eu sempre falo, assim, muito com a minha mãe, com o meu pai, que sucesso ele é muito relativo a momentos, assim, né, que a gente tá passando. Tem sucessos, eu acho que em diferentes áreas da nossa vida e em diferentes momentos. Eu penso que, até eu tenho pouco tempo de carreira, mas quando eu comecei a minha carreira, eu tinha uma ideia do que era sucesso, eu tinha outra idade, era outro momento. Aí hoje, minha ideia de sucesso é, eu consegui, sei lá, equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, aí eu consegui passar um tempo com a minha família, eu consegui, chegar num lugar que eu fale, caraca, aqui eu me sinto bem, me sinto desempenhando aquilo que eu preciso, enfim, eu acho que tem diversas formas. E aí tem a grana, igual ela falou, acho que pra mim é um pouco disso. E vocês acham que esse sucesso mudou com o tempo, assim, com as gerações? Você acha que hoje a tua perspectiva, por exemplo, é diferente, talvez, da do seu pai ou da própria Alê? Mudou essa relação com o sucesso, né? Porque eu acho que tem essa cobrança de virar pro filho e dizer, olha, vai lá, arruma um emprego, um bom emprego, tenha sucesso. Isso que você tá falando, eu não sei se você fala pro seu filho. Você fala pro seu filho que ele tem que hoje, já jovem, pensar
Uma Falo, tranquilidade? falo. Vou até dar um exemplo, desculpa Tá. interrompendo aí, que você perguntou pra Gabi, mas o mundo mudou muito, e tá mudando o tempo inteiro, Tá. né? E acho que sim, a noção de sucesso vai mudando. Mas ele, por exemplo, quando tava para decidir se ia fazer faculdade ou não, ele falou, pai, não sei se tô a fim de fazer faculdade. E isso, na nossa geração, seria um absurdo. Exatamente. Porque o lance era, você precisa ter um diploma ou faz um concurso pro Banco Central. Essa era a coisa. Né? E eu falei para ele, não tem menor problema se você não quiser fazer faculdade. Não tem problema. Só me dá um plano B. Me dá um plano B. Não dá para não fazer faculdade e não fazer mais nada. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que você tem que tentar entender a realidade. E hoje, realmente, você ter um curso superior, isso é garantia de alguma coisa? Na boa, nada. Eu tenho lá na empresa um monte de gente que, enfim, foi fazer faculdade depois de se destacar. Eu sou formado em publicidade e jornalismo, eu nunca fiz uma peça publicitária e nunca escrevi uma matéria sequer na vida. Né? Enfim, então, só para ter o diploma. Então, eu acho que sim, eu falo sim. Eu acho que o pai tem que falar o que realmente pensa, até para servir de exemplo e poder ajudar de forma sincera, né? Pronto, Gabi, já tá falando. Não, eu acho que muda, assim, muda de geração para geração, e eu também acho que muda conforme os contextos que a gente tá, assim, né? Eu vejo que hoje a minha ideia de sucesso, por exemplo, tá muito atrelada ao que eu vi meu pai é executivo. Ela tá muito atrelada, meu sucesso profissional ali, com o que eu vi o meu pai fazer. E a ideia de sucesso do meu pai é completamente diferente. Meu pai veio de uma família super simples, e para ele o sucesso dele aconteceu em um lugar onde ele nem imaginava, assim. Então, hoje, para mim, o sucesso acho que tá acima do que o que ele imaginava na época dele, com as condições que ele tinha, sabe? Assim, então, eu e acho talvez que muda de geração para geração. E talvez você construindo em cima né, em cima da história dele. Exato. Dizendo, acho para que você vai- isso foi importante porque você estava numa trajetória de garra, de mudar um patamar financeiro da tua família. Hoje, para mim, eu já me dou esse luxo, né, de poder pensar de uma forma diferente, de ter mais Exato. significado. E o dele né? era muito. Uhum. Ele sempre. Meu pai sempre foi um cara que falou muito, cara, tem que trabalhar longas horas, e é isso, é acordar cedo, é a rotina, é massiva, tal. E hoje em dia, pô, o estudo tem um papel muito mais importante do que talvez tivesse antigamente, porque a gente tem muito mais acesso à informação mais fácil, assim, sabe? Tem diversas coisas que vão construindo, que vão levando sucesso para um ou outro lugar, assim, né? Então, Eu vejo no que vocês estão dizendo alguns paradigmas de um lado e alguns paradoxos do outro. Queria aprofundar com vocês parte do paradoxo, que é o seguinte. Quando a gente fala de sucesso, que a Andréa abriu falando sobre isso, a gente colocar numa perspectiva de décadas, quem nasceu nos anos 50, 60, certamente é mais conservador nesse sentido do que quem nasceu de 90 para cá, né? Vamos pensar assim. E de 2015, 17 para cá no Brasil, a gente teve o boom das startups. E com o boom das startups, aumentou muito essa visão de não precisar de uma faculdade. Porque a gente teve uma fase muito forte de se você aprender a codar, ou seja, fazer código, você vai ser bem sucedido no mundo da tecnologia, vai ganhar muito dinheiro, não precisa de faculdade. Ao mesmo tempo que os críticos falavam assim, então você vai se submeter a uma cirurgia de coração com alguém que não fez faculdade, é isso? Então a gente tem carreiras e profissões e caminhos que eu preciso ser profundo tecnicamente, mas ao mesmo tempo, especialmente nas áreas mais de business, negócio, eu não preciso, né? Muitas delas eu tenho, por exemplo, no time pessoas com formação em biologia que trabalham com marketing. E não necessariamente um engenheiro vai ser um engenheiro pro resto da vida, né? Como que vocês enxergam do ponto de vista profissional esse tipo de mudança? Que, numa perspectiva, de novo, de paradoxo, pais ou os nossos avós, entra numa empresa, faz carreira e aposenta lá. Lá, não muito longe, né? Não faz muito tempo que era assim. Hoje em dia, você mesmo já mudou de emprego quantas vezes? eu mudei uma só, mas eu só tenho 2 anos de mercado. 2 né? anos de mercado, Tenho 2 mudou uma anos de vez. mercado, mudei uma 50%. vez. 50% de mudança. E aí, até pouquíssimo tempo atrás, você olhava um currículo e falava, pô, uma pessoa que mudou uma vez em 2 anos, pulou demais. Como que vocês enxergam isso? Olha, eu vou falar como empregador, né, na posição que eu tô, enfim, eu não vejo problema nenhum. Eu mesmo, durante a minha carreira, eu nunca tive o sonho de ficar muito tempo na empresa. Então, eu trabalhei já em 7 empresas diferentes. Tudo bem, não tenho 2 anos, tenho 30 anos, né, mas eu trabalhei em 7 empresas diferentes. Se você olhar, dá uma média de 5 anos por empresa, até uma, que eu fiquei 13, e realmente, mas foi uma exceção. Né? Então, eu não vejo problema nenhum da pessoa ficar trocando de empresa e tal. E acho que é um direito dela e da empresa também, né? A relação de trabalho, antigamente, era vista quase como um casamento. Não é um casamento, é uma relação de trabalho.
né? E eu trabalho enquanto eu estiver curtindo, enquanto eu estiver sentindo que eu estou contribuindo para a empresa, enquanto eu estiver feliz, né? E a empresa é a mesma coisa, ela tem o mesmo direito. Eu não tenho obrigação de manter você na mesma posição ou manter você como funcionário por 10 anos. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é uma coisa extremamente normal e que acompanha o mundo, né? Antigamente, os casamentos duravam 50 anos, da forma como eram. Hoje em dia, os casamentos duram quando tem que durar e terminam quando tem que terminar, né? Então, eu não vejo absolutamente problema nenhum nisso. A questão do diploma, como você mencionou, óbvio, né? Uma medicina, um engenheiro, como é que o cara vai construir uma ponte sem ter feito engenharia? Mas nós estamos falando de plano de vida. Se o meu filho, dando o exemplo, ele chega, pai, eu quero ser engenheiro, aí eu não ia dar essa opção, né? Não tem jeito, ninguém. Você quer ser engenheiro, você quer construir uma ponte sem fazer faculdade? Tem que estudar. Não dá, tem que estudar. Mas eu acho que, como plano de vida, eu acho que hoje não, o diploma não é nada fundamental. É uma opção, como existem outras. Uma coisa que eu acho que não mudou, que a Gabi até citou, o pai dela, e eu concordo, uma coisa que não mudou é, cara, foco, disciplina, trabalhar duro. E acordar cedo, porque eu gosto. Mas isso não mudou. Eu ainda não vi, salvo puxa-saco, o filho de milionário, eu não vi ninguém se dar bem sem trabalhar muito, sem ter disciplina, sem ter foco. A gente estava falando um pouquinho antes do podcast começar, você é mais tecnológico, você é do papelzinho. Eu ainda hoje, eu tenho lá 2 celulares e tal, mas eu tenho um papelzinho que eu anoto todo dia de manhã o que eu pretendo fazer. Todo dia, vou dando ticando. Então você é do papelzinho também, ó. Não, sou. É que eu tenho o backup no celular. Mas acho papelzinho mais fácil. E, enfim, isso é disciplina. Né? Disciplina e método de produtividade, né? E método de produtividade, né? Cada um faz como quer. Né? Você não precisa eleger, ter um papelzinho, você pode ter na sua cabeça, você tem boa memória, eu não tenho. O importante é você ter um método, um processo de como é que você vai desempenhar o seu trabalho, né? E eu não conheço o trabalho bem feito se não for feito com disciplina, com foco e com muito esforço. Eu acho que é a única coisa que não mudou dos anos 50 para cá. Ou seja, são princípios fundamentais para você se dar bem, independentemente da sua profissão. E comportamento, né? Porque o comportamento muda em muitas coisas, né? Você pode ser mais analógico, pode ser mais digital, mas no que diz respeito a você estar completamente dedicado no que você está fazendo, eu acho que isso não mudou. E isso não tem nada a ver com horas. Você pode estar extremamente dedicado e fazer 4 horas. Você não precisa trabalhar 12 horas. Eu não trabalho. E eu não deixo que na minha empresa as pessoas trabalhem 12 horas. Né? Quando está no verão e tal, eu vejo que tem gente depois, eu mando desligar o ar-condicionado. Porque ela quer trabalhar, vai trabalhar na sauna. Né? Para ir embora. Então, não acho. Agora, não importa. Se você vai trabalhar 2 horas, nada pode te distrair naquela 2 horas. Não vai fazer xixi, não vai acender cigarro, não vai parar pro café. Faz aquele negócio em 2 horas. Interrompi. Não, até porque, se você pensar bem, o mundo mercantil, né, ele continua o mesmo, né? Então, as empresas continuam tendo lucro antes, depois. As pessoas precisam ter produtividade nas empresas antes e depois. Então, como é que você realmente lida com isso? E eu gosto de pensar que isso são valores para a vida, sabe? Eu nem acho que são valores de trabalho, não. Acho que são valores na vida, que quando você quer alguma coisa, você tem que buscar. Quando você tem um objetivo, você tem que ter determinação e foco. Então, isso, na verdade, é uma lei quase humana, né? Não é nem só numa relação de trabalho, né? Então, eu acho que... E eu fico muito incomodada quando as pessoas trazem isso como um papel das gerações. As gerações mais novas não querem saber. Não quer saber, não. A pessoa que não quer saber, não quer saber. É a pessoa, né? É a pessoa, né? Pela geração, né? Então, assim, eu fico muito incomodada quando as pessoas... Agora, eu acho, sim, que essa geração mais nova trouxe pra gente um novo olhar sobre esse lado mais universal do ser humano. Porque a nossa vida, durante muitos anos, foi uma vida só de trabalho, né? E muitas pessoas viveram assim, e até hoje mesmo. Eu sou mentora de muitas executivas, mulheres que têm família, e ela fala, minha vida é o trabalho, eu faço... E na verdade, tem até uma coisa de propriedade, se gaba por isso. E eu digo assim, por que isso é muito legal? Eu não acho muito legal. Agora, você entender esse equilíbrio, eu acho muito bacana. E eu acho que as gerações mais novas trouxeram um pouco disso pra gente. Uma dúvida, você já achou isso super legal? Já teve um momento? Eu já achei, super. Isso tem a ver com essa mudança que a gente tá falando aqui. Isso, exatamente. Eu exatamente. acho que é um pouco dessa ideia de wellness aí, que vem todo mundo falando. Bem lembrado. Essa ideia um pouco de... Realmente, eu acho que foram as novas gerações, né? Coisa que tá meio trending, assim, no mundo, né? Então, essa ideia de a vida fitness, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, a saúde
mental, psicológica em dia, é ter um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo ali, é o equilíbrio das coisas, exatamente igual vocês falaram. Ter a rotina, ter a disciplina, tanto na vida do trabalho ali, quanto na vida pessoal. Acho que isso é um pouco da ideia do que vem acontecendo, assim. Não, esses dias a minha filha, né, e assim, eu tava conversando com ela, minha filha tá trabalhando em banco, né, tomou a decisão de ir pra banco, e ela trabalha muito, assim, né, e às vezes eu falo, ai, Luiz, eu não sei se isso é a sua praia, assim, né, eu sinto, você é uma pessoa comunicativa, né, e o banco exige dela uma coisa tão técnica e tal. E aí ela me diz assim, mãe, eu tomei uma decisão com o meu trabalho que é, assim, eu trabalho pra poder ganhar dinheiro pra viver a minha vida. E o banco hoje me proporciona, né? Porque os bancos geralmente têm aí um pagamento, pagam muito bem. E ela tem uma vida que, para a idade dela, é uma vida muito prazerosa, assim. Coloca ela mais perto do sucesso Coloca dela. ela mais perto do sucesso dela. E aí ela tomou essa decisão. mais perto do sucesso que ela almejou e precisa dessa etapa. Exatamente. É um Exatamente. pedágio que ela tá É um disposta a pedágio que pagar. ela está disposta a É. pagar. É. Olha, de repente ela quer. Olha, eu quero morar no Tibete. Mas para morar no Tibete, É isso. eu preciso construir um pilar sólido para eu tomar essa decisão. Exatamente. Se o jogo tá claro para isso, cara, eu não vejo problema nenhum. Né? O problema é quando o jogo domina o jogador. É isso. É aí. isso. Você sabe que a CIMED fica na Faria Lima, Adoro né? essa Uhum. O reflexão. nosso escritório fica lá. Eu tava almoçando com uma pessoa que é do mercado financeiro. A gente tá no coração ali da Faria Lima. E ela me falou isso. Falou, olha, especialmente os mais jovens, eles colocam na cabeça o seguinte. Mercado financeiro é difícil? Se você trabalhar, por exemplo, com a galera de M&A, grandes fusões e aquisições, trabalha 12, 14, 15 horas. Às vezes, dorme no escritório, dependendo da negociação, do projeto. Mas ele entende que aquilo é o pedágio para ele se aposentar aos 40, por exemplo. Isso aí. Eu fiquei pensando nisso. Falei, olha, é intencional É. esse pedágio que eles estão Eu tenho pagando. um grandíssimo amigo, assim, ele é inteligentíssimo. Hoje ele trabalha na XP e ele foi para esse lado de bancos. E, cara, ele é 24 horas por dia a cabeça dele funcionando. E acorda 5 da manhã e todos os dias das 6 às 8 horas estuda para tal prova lá que ele tem, desse Os mercado certificados que eles têm, financeiro. né? Exato. E não sei o que, não sei o que lá. E às vezes eu chamo Arthur. Às vezes eu falo, Arthur, cara, não cansa? Ele fala, eu preciso disso, porque daqui a X anos eu sei que eu vou estar nesse lugar e isso vai me dar uma vida que até aqui eu vou estar confortável. E esse, pra ele tá felizão. Ele tá assim, eu olho ele e fico cansada. Mas ele tá felizão, cara. mas Ele esse é o tá- jogador. O Arthur é o jogador controlando o jogo. Aí Isso beleza. aí. Exatamente. O problema é quando a mesa vira. É o Exatamente. contrário. Aí você tem burnout, você tem infarto, você tem pressão Exatamente. alta, diabetes, gastrite, esse negócio todo. Que tem acontecido muito, inclusive. Mas é né? A porque o gente jogo viu. tá controlando o jogador. Exato. É. Mas sabe o que eu penso, às vezes, do jogo controlando o jogador? Nesse exemplo aqui, sendo bem aqui franco, o Arthur, seu amigo, o Arthur já é classe AB, provavelmente, né? Uhum. A galera da classe D não tem essa opção. Não existe, verdade. não existe esse tipo de É pensamento verdade. aqui. Então o cara tem que trabalhar. E muitas vezes, porque ele chega, sei lá, com 18 anos, às vezes até menos. Filhão, bora, você tem que pagar uma conta de luz aqui em casa. É. Vai trabalhar no supermercado, vai carpir um quintal, vai ajudar alguém a levar. Essa dinâmica ela é muito mais ampliada quando a gente Total, você olha pra isso. Você tá completamente certo, mas existe uma coisa, eu não vou normalmente o mais significa discordar, mas não. É só reforçar. Eu acho que simplificando a escolha do trabalho, você tem 2 grandes motivos na vida que você possa justificar você trabalhar. Boleto e amor. Se você, a galera da classe C, D, E, muitas vezes é dominada pela opção do boleto, em primeiro lugar. Cara, mas procura tentar associar o boleto ao amor. Porque vai ser muito mais fácil. Não importa, você não vai conseguir ter a vida que o Arthur planejou, mas você vai conseguir ter o sucesso que está dentro do seu limite, está dentro da sua capacidade. Né? Então, eu falo isso sempre para as novas gerações, eu concordo também com você. Esse negócio, a geração Z não quer saber disso. Cara, é pessoa. Tem pessoa da geração Z que é boa pra caramba, é ruim pra caramba. Tem pessoa da geração Baby Boomer que é bom pra caramba e não. Então, eu acho que se a pessoa consegue estabelecer, eu falo isso pra ela, cara, ok, boleto, todo mundo tem boleto pra pagar, tem sonhos, mas procura tentar direcionar pro que te dá prazer, né? Eu brinco muito, eu faço palestras, mentoria também, e eu falo que todo mundo aqui no estúdio toma uma grande decisão na vida todos os dias quando acorda. Aperta o botão de soneca ou aperta o botão de desligar o despertador? Não tem resposta certa. Só sabendo o seguinte, que quem apertar o botão de soneca
tem um monte de pessoa que vai estar 15 minutos na tua frente. Se pra você isso tá tranquilo, ótimo. Se não tá, basta apertar o botão de Interessante despertador. isso. Mas é verdade. É bem interessante E isso. uma coisa que você falou que eu concordo super é assim, tem muita esse olhar, tipo assim, muita gente faz o que gosta. São pessoas privilegiadas no mundo, mas a maioria das pessoas começa a gostar do que faz. É isso. Começa a isso. gostar daquilo que aprende a fazer. Porque quando nós entramos nas empresas, tu trabalhou no marketing, eu trabalhou no comercial. Você sabia o que era isso? Você não sabia o que era isso. A única diferença é que você estava aberto a aprender e dizer, cara, eu vou ser bom nisso. Eu vou aprender, vou ser bom, vou acordar cedo todo dia, vou me dedicar e vou ser bom nisso. Agora, assim, eu nasci sonhando em trabalhar no marketing, no comercial, nas áreas que eu trabalhei? Não. Então, eu acho que tem muito uma disposição de dizer, cara, eu posso não fazer o que eu gosto, porque, na verdade, quando você faz essa escolha com 17 anos, você nem sabe direito o que você gosta, mas eu vou começar a gostar do que eu faço. E esse vira um lema de vida. Com Eu certeza. acho que isso linka muito com o que a gente estava falando, de trocar de empresa, ou às vezes até de ramo ali, várias vezes. Cara, você começa ali com 17, 18 anos, você faz sua primeira escolha, não sabe nada. Eu tenho hoje 26, fiz minha primeira escolha com 17. Dos 17 aos 26, cara, eu fiz economia. Se eu voltasse no tempo hoje, talvez eu faria medicina. E eu não tenho nem 10 anos que eu fiz essa primeira escolha. Então é lógico, a gente vai mudando e mudando toda hora, não tem como. E a gente muda como pessoa também, né? Como indivíduo. O que Graças a Deus. O que era valor já não é mais, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando nessa discussão, na verdade, eu dei uma bela viajada agora ouvindo vocês, que é o seguinte: tem, sei lá, eu não sei se é exatamente ele, mas vou colocar o nome aqui. O Scott Galloway, que é um professor famoso americano, se eu não estiver enganado, a frase dele é: esquece esse negócio de que você tem que amar. Cara, você tem que fazer o que tem que ser feito, trabalho. Mas tem uma outra linha que sempre aparece no Insta, no LinkedIn, aquela coisa toda, de seguinte, olha, qual é o seu propósito, o amor da sua vida para você encontrar e, portanto, passar a dedicar a ele. E a Andréa trouxe a perspectiva que para mim é mais alinhada comigo, que é, você vai trabalhar, vai ter que fazer o que tem que ser feito, mas no caminho você vai aprender a gostar e vai melhorar e vai ampliar aquilo, né? Vocês estão exatamente em qual momento? Pegando aqui as diferentes gerações e dado o tema do nosso podcast de hoje. Vocês estão amando mais, amando menos, aprendendo mais, aprendendo menos, já vai preparar uma próxima mudança? Onde vocês Já estão? se convenceu de que ama isso e é isso? Qual é? Primeiro, eu não concordo muito com o Scott, não. Se ele faz alguma coisa porque tem que fazer, ele não gosta nada, ele está completamente enganado e eu recomendo a ele, sempre é tempo de mudar. Depois você me dá o e-mail dele que eu escrevo isso para ele. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Completamente. Isso aqui eu espero que não passe na Índia, eu trabalho numa multinacional indiana, mas se os caras não quisessem me pagar, eu continuaria fazendo exatamente o que eu faço. Então eu faço o que eu amo e ainda recebo. Né? Agora, eu amo 100% do que eu faço? Não. Né? As pessoas acham, pô, o cara é CEO e tem um trabalho maravilhoso. Não, tem dias que eu falo, caraca, isso aqui tá muito chato, ou isso aqui me incomoda, ou isso aqui eu não gosto. Eu tenho que fazer, né? Mas, como a Andréa falou, eu acho que em tudo você descobre prazer, né? Eu não gostava de jogar, por exemplo, pedal. Eu falava, pô, esporte velho. Eu agora jogo pedal, gostei, né? Enfim, então a gente vai descobrindo essas coisas. Então, eu tô num momento de muita paixão, né? Talvez, poucas vezes eu gostei tanto do que eu faço. Claro que vai envolvendo o momento, mas isso vai também da pessoa. Eu acho que, quando falam assim, Gabi que tá começando... Né? E essa empresa não me motiva. A empresa não tem que motivar ninguém. Ou você se motiva, a empresa pode te dar ferramentas e te ajudar nessa sua automotivação. Mas eu acho que é a pessoa que tem que se automotivar. Então é você que tem que subir a sua barra todos os dias. É você que tem que dizer o seguinte, cara, eu faço esse plano aqui, mas como é que eu posso melhorar ele? Uma hora você vai melhorar. E isso vai começar a te dar gosto pela coisa. É igual quando você começa a praticar um esporte novo, um hobby novo. No início, carpintaria. Vai sair aquelas esculturas que ninguém sabe o que é. Quando você fizer a sua primeira galinha, e todo mundo reconhecer como galinha, você vai falar, caramba, que legal! Né? Então, você vai descobrindo. Eu acho que é isso. Então, eu sou um fervoroso defensor de que tem que gostar o mínimo para você poder fazer bem. Se tem alguém que faz muito bem algo que não gosta, gostaria de aprender com esse cara. Como é que faz? E tá muito mais dentro do que fora, né? Porque a gente, de novo, eu vou Totalmente. voltar com a história com a vida, né? Porque assim, se motivar com a vida é a mesma coisa, assim. Tem que estar dentro de você de falar, cara, eu vou me motivar. Não é a vida que me motiva.
Eu me motivo com a vida, eu me motivo com as coisas. E se a vida não tá boa, eu mudo, eu transformo, eu direciono. Que é a mesma coisa do trabalho. Eu tenho que me motivar no trabalho. Agora, chegou num limite que eu não consigo, vou mudar, vou buscar outra coisa, vou trocar de faculdade, vou trocar de emprego. Então, eu acho que tem uma coisa da responsabilidade, que é essa história da regra, que eu sempre falo dessa história da regra do jogo, que é assim, cara, o jogo tá ali. Ou você aprende a jogar pra ser feliz, ou você vai ficar o tempo inteiro batendo cabeça. Vai ficar ali com aquele cara que, cara, a minha vida é infeliz, o trabalho que eu faço é infeliz, meu casamento é infeliz, a minha vida, os meus amigos. Então, eu acho que tem muito dessa atitude de olhar que a motivação tá dentro, né? Que belo corte, hein? Deu um belo corte agora. Vai ficar incrível esse corte depois nas redes sociais. E pra você? Eu acho que pra mim, assim, essa ideia de que eu tenho que amar e ser muito apaixonada pelo que eu faço ainda é um pouco utópica, tá? Eu não sou fervorosamente apaixonada, não sei se esse momento vai chegar, também não anseio por ele, mas uma conversa, eu vou falar várias vezes do meu pai, porque meu pai é a pessoa que eu sempre converso sobre isso, mas uma coisa que eu e meu pai, a gente sempre conversa, ele fala, Gabi, busque onde você tem aptidão, onde você tem uma certa facilidade, onde você com facilidade vai se destacar, porque ali vem o prazer, e o prazer vai gerando a sua vontade de fazer mais, e talvez as coisas corram mais rápido, e você vai chegando mais rápido que as pessoas, e vai dando... Realmente, eu acredito no prazer de trabalhar muito mais, eu acho, do que no amor que eu talvez venha a criar. Ele ainda é um pouco utópico pra mim, não sei onde, não sei se... Tá namorando aí, vou não virou encontrar. Exatamente, super eu tô amor. ficando, sabe? ficando, Eu tá tô ficando ficando, pra tô ver no o que vai rolinho, dar. tô no rolinho. Isso é um jeito moderno também de É a falar. nova geração, é a nova geração. Não, e é muito É. bom pensar nisso, porque ela cutuca a gente. Ela diz assim, vocês estão falando muito do amor. Eu preciso do amor? Não sei se eu preciso do amor. Eu tô ali, tô É isso, é sentindo, isso tô aí. gostando. Exato. Tá sendo bom até aonde for. Eu quero estar sem num lugar dúvida. onde eu vá fazendo e eu vou É. falando, cara, aqui Tem que tô ser- indo bem. Eu acho que tem que ser um enfrento sentimento bom. pessoas. Chama de É. amor, chama de prazer, chama de satisfação, mas tem que ser um sentimento que te faça bem. É. Exato. Né? Ô, Gabi, mas eu tô exato. pensando, se fosse um namorado aí, estaria tão emocionado e você, calma, eu não quero esse compromisso todo agora, É. calma. Não, o compromisso eu até quero, mas assim, deixa eu entender como. Deixa eu Qual a entender intensidade? onde, em que momento ele vai É. começar. Eu acho que é um pouco disso. E namorado é igual emprego, dá pra trocar, né? Você Olha vai vendo. isso, Você André! vai vendo isso o que- aí. É a Eu nova realmente geração. acredito nisso, É isso assim. mesmo. É um pouco do que ele falou. Sempre é tempo de trocar. E, cara, quanto mais você vai vivendo, mais coisa você vai fazendo, mais você vai entendendo onde é que eu me destaco, onde é que eu consigo fazer mais com menos. Porque daí a gente vai distribuindo esforço ali, né? Eu Uhum. mesmo, quando eu comecei, assim, eu comecei em vendas. Cara, não... Não rolou. Eu sou muito mais... Aí você vai vendo e você fala, cara, eu não vou ali falar se você quer uma Sete Belo. Não é assim que vende, era assim que eu sabia vender. Eu fiz acontecer, mas o esforço que aquilo ali me demandava, ele era imenso. Frente a outras pessoas, chegavam lá e falavam, cara, a Sete Belo é a melhor bala que eu já... Sabe assim, o negócio... E aí você vai vendo, eu ia falando, pelo amor de Deus, eu preciso me mexer daqui, que eu tô muito desconfortável. Isso tá me demandando uma energia que eu podia estar gastando em outro lugar, assim, sabe? Então, Mas essa é uma análise interessante, né? Uma leitura de cenários importante. O que pra você fazia e entregava era um baita de um trabalho, pra pessoas que já estão nesse momento, ela faz isso com uma tranquilidade, com um sorrisão de ponta a ponta, né? Exato. Tinha gente que tava lá e fazia e voltava no final do dia e falava, nossa, hoje foi muito tranquilo. E eu pensava, tranquilo? E tem uma coisa engraçada, Gabi falou. Também, eu brinco que eu sou vendedor de remédio, né? Aham. Enfim, eu sou. Mas a minha carreira começou no marketing. E eu atazanei tanto a vida do meu chefe, que ele falou, cara, eu não consigo te mandar embora, mas eu vou arrumar um outro lugar pra você. E era na L'Oréal. E me botou no campo. Fui ser vendedor. E eu falei, mas eu nunca vendi nada na minha vida. Nada. Ainda mais vendendo produto pra cabelo, feminino, etc e tal. E aquela coisa da gente, que você falou de buscar prazer. Hoje eu falo, eu sou um vendedor. Eu amo vender. Eu amo. E era um sacrifício, te digo. Vender uma coloração para cabelo, explicar aquele negócio. Eu falei, caraca, vai ser o maior fracasso da minha vida. Né? E eu acabei descobrindo. Né? Enfim, a vida, às vezes, também tem isso, né? Você planeja tudo de um lado e a vida fala, cara, esquece isso. O negócio vai por esse lado aqui. Até porque, né, os seres brilhantes, né, eu costumo falar muito disso, assim, até para as minhas filhas, assim, que, assim, as pessoas que são muito brilhantes é uma em 10 mil, É. as outras são esforçadas. Exatamente. Né? Eu falo para elas, pensa nos jogadores de basquete, qual é aquele brilhante e qual é aquele que tá lá ralando todo dia? Então, assim, os brilhantes, né,
Então aí existem os grandes fundadores das startups, o resto é gente trabalhando hard, certeza. assim, Aí eu quero duro, ser esforçada e brilhante. pra poder conseguir. Dá pra ser as duas E o coisas? brilhantismo vai vindo nos aprendizados. Ele vem com E ele vem com ali, o tempo, né? sabe? Porque você vai aprendendo, aí você vai fazendo conexões diferentes, vai tendo uma visão mais sistêmica, Sem blá, blá, dúvida. blá, blá, blá. É. E você vai trazendo o seu brilhantismo. Mas o brilhantismo... Eu nasci um gênio. Eu falei, querida, é muito esforço. Tem que trabalhar. Mas sabe o que eu vejo assim? Nesse sentido que existe uma palavra que é um conceito junto com ela, que é a sabedoria que vem com o tempo também. Às vezes você não vai ser o brilhante, realmente. Mas você vai ser aquela pessoa que tem alta performance. Que vem muito com a disciplina, vem muito com o trabalho duro, vem muito com estudo, com dedicação. Tem uma palavra em inglês que eu vou traduzir que é quanto você é coachable. Ou seja, o quanto você recebe feedback, trabalha em cima dele para você se tornar uma pessoa melhor. Então eu queria aprofundar um pouco com vocês nos momentos de mudanças, da última mudança que vocês dois fizeram. A sua é recentíssima Tô fazendo. e a sua nem tanto. O que é que aconteceu na última mudança que de fato fez vocês mudarem? O que vocês estavam procurando? O que vocês deixaram de fazer? O que é que aconteceu naquele momento para a mudança acontecer? A minha mudança, até a última, foi meio recente, tem 4 anos. Eu tava na empresa. É meio recente, 4 anos, tá vendo? Você vê? Tudo é referencial de geração. Eu não tava nem no mercado. Não. 4 anos. Quatro anos pra ela é uma Mas vida. pra mim é recente porque eu estava numa empresa com uns 13 anos. Lembra que eu falei que eu fiquei numa empresa de 13 anos? E enfim, foi uma empresa que eu entrei como diretor e virei presidente e praticamente montei a empresa toda. Era uma multinacional farmacêutica também, sul-africana. E aí, 2021, veio pandemia, aquele negócio todo, home office, sai todo mundo e tal. E quando começou a dar aquela flexibilizada, eu falei, não tô com vontade de voltar. Não tô com vontade. Né? Não existe mais nada que eu possa contribuir nessa empresa. Essa empresa tem a minha cara, tem o meu jeito, tem a minha cultura, e isso não é bom. Né? E aí eu fui pro mercado. Né? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que não é bom um CEO ficar o tempo que eu fiquei. Né? Principalmente naquela característica de empresa, em que ela nasceu comigo, praticamente. Então a empresa não experimentou. É como fosse o primeiro namorado, casou com o primeiro namorado, viveu com o primeiro namorado, fez bodas de ouro com o primeiro namorado. Pode ter sido legal? Pode ter sido legal. Eu me orgulho dos 13 anos. Mas nunca vai poder dizer como é que foi em outro lugar. Então o primeiro motivo foi esse. E o segundo foi o seguinte, aquele lance que eu estava falando de você se desafiar, de você se automotivar, será que eu sou tão bom em outra empresa ou eu sou bom para essa empresa aqui? Né? Porque as pessoas aprenderam a confiar em mim, aprenderam a gostar. E eu fui pro mercado, eu mudei. Né? E mudei. As pessoas... Eu fui chamado de louco para baixo. Né? Enfim, como é que você troca? Na pandemia, esse negócio todo. Mas troquei. E acho que... E não me arrependo, não. Você não acha que, às vezes... Eu não sei, tô pensando aqui, vou fazer uma pergunta pra você, mas... Você acha que a sua liberdade, assim, essa coragem, talvez, de mudar nessa altura, né? Da vida, depois de tantos anos de mercado, não tem, talvez, um pouco a ver com a segurança financeira que você já tinha criado também? Eu fico pensando muito nisso, assim, no Sempre momento. ajuda, mas eu já tomei decisões parecidas, assim, não tão drásticas, e eu não podia ficar 3 meses sem trabalhar. Enfim, então, claro, saí para ir para outra empresa, então eu sabia que ia ter salário. Uhum. Mas eu poderia, de repente, não funcionar nessa empresa e perder o emprego 6 meses depois. Ou trocar o chefe, como já aconteceu algumas vezes, um cara te contrata, 3 meses depois ele vai embora, entra um outro cara e o cara não gosta de você. Né? Então foi tudo. Mas sem dúvida, dói menos quando você tem uma segurança financeira. Não há dúvida disso. Mas eu já troquei uma vez, respondendo a sua pergunta e para dar exemplo, eu já troquei uma vez em que a questão não era grana, eu tinha uma certa segurança e foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Eu nunca fui tão infeliz nessa empresa. Caramba, mas por quê? Cara, porque era um inferno o ambiente, eu não fiz as perguntas certas no processo de entrevista, isso é super importante. Né? Eu não fiz as perguntas certas no processo e não fiz para mim as perguntas certas. E não pesquisei o que estava acontecendo na empresa, né? Então cheguei à empresa, estava envolvida num ambiente de muita turbulência e tal. Naquela época não tinha o Waze, mas eu digo para você, porque o Waze faz a gente encurtar o caminho. Mas se tivesse o Waze, eu juro para você que eu ia desligar, porque eu queria chegar mais tarde, para ficar menos tempo possível no escritório, porque era um inferno. Era um inferno. Né? Então, te digo, não é grana não, eu acho que é muito mais do que... É algo intangível, mas que você, quando sentir, você vai saber.
né? Que é aquela sensação de seguinte, cara, eu não estou mais contribuindo aqui. A empresa, esse exemplo que eu estava dando, dessa empresa que eu troquei de 13 anos, ela ficou 1 ano sem presidente. Porque ela estava tão redondinha. Os diretores, eu promovi todos, eu criei todos, né, se entendiam por olhar que não precisou. A partir do momento que não precisa, eu falei, o que eu estou fazendo lá? Né, só para ganhar um dinheiro? Não, quero ganhar dinheiro, dinheiro é bom, mas vou ganhar em outro lugar. Onde outra vez eu possa contribuir, eu possa fazer a diferença, esse negócio todo. Mas, respondendo a sua pergunta, sempre com uma conta bancária, uma poupança, um negócio. Talvez, não por causa disso, mas abre mais os caminhos para você tomar a decisão. Até para quem está escutando a gente, né? O quanto é importante esse planejamento financeiro, Sem dúvida. exatamente para te dar essa liberdade algum dia. Exatamente. Eu penso nisso Para muito, você assim. sempre ter essa porta aberta, se você precisar sair numa Sem situação dúvida. como essa, né? E a sua mudança? A minha mudança tá acontecendo. Na verdade, estudei fora, então eu comecei no mercado de trabalho um pouco mais tarde, né? Eu voltei pro Brasil em 2022, eu tava com 23 anos, foi quando eu entrei no mercado de trabalho. Ingressei numa multinacional também, fiquei lá por 2 anos, e aí eu acho que, como qualquer pessoa em qualquer empresa, quando você entra, você começa a descobrir muito do mercado e muito de você também. E aí acho que rolou um pouco do que ele falou, assim, eu comecei a olhar aquilo e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Só que no meu caso foi, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é que isso tá com a minha cara, do meu jeito. Não tinha nada a ver comigo, nada a ver com o meu jeito. E no momento de carreira que eu tô, não tinha mão nenhuma, além de levantar a mão e falar, cara, eu tenho essa opinião, pra trocar alguma coisa ou pra fazer parte de algum processo. Eu me lembro até que depois que eu pedi o meu desligamento, eu tive uma conversa com o meu diretor que foi muito dura. E ele falou pra mim, eu não abri, assim, os motivos pelos quais eu estava saindo, eles não cabiam naquele momento. Mas ele virou pra mim e falou, com essas palavras, que tinha uma tomada, assim, na mesa. Que a gente tava e ela era preta. E ele falou que eu estava num momento que, se alguém falasse pra mim que aquela tomada tinha que ser azul, eu achasse que ela preta ficava mais bonita, eu tinha que pintá-la de azul. E aí eu entendi que eu realmente estava naquele momento e que era muito desconexo com todos os meus valores. Eu queria ficar ali porque eu não conseguia ter mão pra driblar um pouco o momento ou pra agir em cima daquilo. Não fazia parte de mim. Eu tava... Na hora que ele falou isso, você falou, agora eu tenho que ir embora mesmo. exatamente. Quando ele falou isso, foi o momento que eu É. virei e falei, cara, é exatamente por isso que... Chancelou, né? Exatamente. Eu falei, checkmate, é exatamente isso. Falei, não tava abrindo motivo pra você, mas tá Então, o aqui. seu ponto de virada foi o desencaixe, o desarranjo daquele lugar para você ir para um outro lugar. Exato, e foi um desencaixe muito louco, assim, porque quando eu voltei pro Brasil, até foi quando eu conheci um pouco mais a Andréia, que é colega do meu pai, eu comecei a conversar com ela, era uma empresa onde eu via de fora e eu falava, caraca, quero muito estar ali dentro. Eu era louca por um programa de trainee. E eu falei, cara, é nessa empresa aqui que eu vou entrar, é desse jeito que eu vou entrar. Caraca, isso tem tudo a ver comigo, vou arrasar. Entrei e arrasei. Nos 2 anos que eu fiquei lá, foi super rápido. Eu entrei, meu primeiro emprego, 2 anos eu saí como gerente agora. E aí, só que no tempo que eu ficava lá, eu falava, meu Deus do céu. Eu falava, errei. Não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava, ou não tem nada a ver com aquilo que eu imaginava de mim. Interessante. Dentro do mercado, assim. E é entendeu? muito legal Muito ver a Gabi legal falando, ouvir isso, né? meu. Porque assim, cara, é uma geração, né, mais nova. E ela tá falando aqui com a gente, assim, de igual para igual, com aprendizado já, né? Do quanto que ela aprendeu. Claro que ela é um talentinho, né? Eu chamei a Gabi para essa conversa pensando nisso. Mas o quanto que ela é madura, né? O quanto ver uma menina Sem tão dúvida. nova, madura, já entendendo o que é Autoconhecimento, bom né? pra mim, o que não é. E que tem gente da nossa idade que até hoje não sabe ainda o que quer, pra que veio ao mundo, porque tá aqui, né? É verdade. Então, como é que é esse processo de autoconhecimento? Agora eu vou trazer uma coisa, e na verdade vou abrir um capítulo particular aqui, e na verdade até abrir um pouco da vida de vocês. Que assim, as pessoas que estão assistindo a gente, elas quando veem a gente falando, a empresa, trabalho, sou presidente, sou disso, sou aquilo, pensa assim, cara, um monte de gente bem formado, né? Que, putz, saiu de uma vida com bens aquisitivos, heranças, e
um histórico familiar, assim. E aí, algumas pessoas estão assistindo a gente agora e estão falando, cara, não sou eles, né? Mas eu queria contar uma história que é muito engraçada, porque nós três aqui, os três não começaram no mundo corporativo. Ó, o Alê começou no McDonald's. O primeiro Eu emprego. fui aeromoça. E o LG foi camelô. Então, são três pessoas que Não é vendedor. começaram… Vendedorzaço. Vendedorzaço. E vendo bem, hein? Vendo bem. São pessoas que, assim, começaram de baixo. E a gente pode falar isso pra eles, porque hoje todo mundo tem uma posição, tem cargo legal, mas é até pra inspirar as pessoas que estão assistindo a gente, de que aquilo que a gente falou agora, de garra, determinação, acordar todo dia, desligar o despertador, é fundamental pra qualquer um. E nós somos a prova disso, né? E isso é muito bacana. E aí eu queria ouvir de vocês dois agora, como é ter começado desse jeito e hoje tá aqui falando sobre liderança, carreira e inspirando as pessoas que estão assistindo a gente do tipo, eu quero ser igual a ele, eu quero crescer, eu quero estar lá. Como é que é essa trajetória para vocês, da onde vocês vieram e onde vocês estão hoje? Vamos lá, o convidado primeiro. Eu tenho um sentimento de gratidão com a vida absurdo, porque eu acho que eu cheguei muito mais longe do que eu jamais poderia imaginar. Você chegou no seu sucesso? Mas muito antes de ser presidente, eu já me considerava um cara Nem de imaginava que tinha tudo isso para mim na Não, vida, nem né? imaginava. A gente já falou sobre nem imaginava. E, enfim, eu nunca passei necessidade, eu sempre fui classe média, você sabe disso, né? Pai e mãe, funcionários públicos. Mas comecei no McDonald's mesmo, e ralando muito, né? Fechando loja. Vocês não têm ideia do que é fechar uma loja McDonald's. Você conta o sachê de ketchup e mostarda. Né? E quando não bate, conta de novo, canudo. Então, uma loja que deveria fechar meia-noite, às vezes você tá 4 da manhã ou 6 da manhã e você não pode sair enquanto você não entregar. Será que hoje não é robotizado? Não sei. Eu sei que piorou bastante em termos de qualidade de serviço e limpeza, mas enfim. Né? É porque você não tá mais lá. Você tá lá, Pra vocês da terem minha ideia, época. Eu tomei uma advertência formal no McDonald's porque eu fui um dos primeiros que fez delivery. Só que, enfim, todo mundo compra batata frita hoje, quem tá nos assistindo compra batata frita e ninguém conseguiu resolver o problema da batata frita molinha, né? Mas naquela época o McDonald's era muito mais rigoroso com isso. E eu queria, vendedor, eu queria cada vez vender mais. E eu já tinha chegado no limite do nosso público e tal, e eu falei, bom, vamos começar a entregar. Ficava numa galeria, embaixo de um prédio de salas comerciais, vamos começar a entregar. E o faturamento começou a crescer, e aí o pessoal do escritório foi lá ver, o que você tá fazendo? Eu falei, tô entregando. Você tá louco? Olha a batata, como vai sacudir a batata, parecia uma minhoquinha assim, né? E enfim, tomei uma advertência, tive que parar. Hoje em dia todo mundo entrega, né? Então o que eu quero dizer é, cara, eu me orgulho muito do que eu fiz no McDonald's, mas muito, muito, muito. E uso muito dos aprendizados do McDonald's na minha vida até hoje. Parte de treinamento, de que você, para treinar uma pessoa, você precisa saber fazer aquela coisa, não é só na teoria. Na indústria farmacêutica tem muito. O cara foi treinador, nunca foi propagandista. Pô, e como é que você vai treinar um propagandista se você nunca sentou na frente de um médico? Né? Então, eu acho muito bacana todo o histórico que eu fiz, né? E acho que a vida foi muito generosa comigo. Agora, ela foi generosa também porque ela viu que eu ralei. Ela viu que, na grande maioria das vezes, teve muito suor por trás disso. Teve sorte? Claro que teve. Sorte é fundamental. E eu tive muita sorte. Tive mais chefes legais do que chefes ruins, né? Mas eu acho que a minha parte eu fiz, né? Então, faz, cara. Faz e conta um pouco com sorte, conta um pouco com as oportunidades. Eu acho que a vida hoje tem muito mais oportunidade profissional do que tinha 20, 30 anos atrás. Muito mais, né? Não fiquem com medo da inteligência artificial. Eu acho que você pode evoluir e da mesma forma como você controla o jogo, você vai controlar a inteligência artificial. Então, para mim, é um orgulho tremendo. E mesmo se eu não tivesse chegado onde eu cheguei, como presidente, CEO, eu teria orgulho do que eu comecei como McDonald's. Muito legal. Da regra do jogo, é possível, então, André? Essa é uma regra do jogo. Muito possível. Muito. Eu concordo 100%. Para mim, assim, diariamente, sendo bem honesto para vocês, eu sempre acordo e dou graças a Deus por mais um dia. E muitas vezes, não são poucas, muitas vezes eu tô em situações como essa agora, gravando um podcast, ou tô numa reunião com o João, né, com o João Adib, e algum convidado que alguém, assim,
extremamente bem-sucedido, tanto financeiramente quanto de reconhecimento da sociedade. Eu falo, gente, como que eu vim parar aqui? Será que esses caras sabem de onde eu vim, né? E aí, no meu caso, né, meu pai metalúrgico, aposentado, minha mãe dona de casa, a gente morava em periferia mesmo, no interior, e a rua de terra, e chovia mais dentro do que fora de casa. Eu sempre conto essa história, né? E às vezes eu tô num restaurante assim, chiquérrimo, aquela comida que eu nem sei o nome e tal. Eu falo, cara, minha mãe e meu pai não faz ideia do que significa estar num lugar como esse. Então eu tenho esses calls, assim, essas chamadas de memória do tipo, humildade intelectual 100% do tempo, mas com a ambição e essa vontade de continuar progredindo 100% do tempo também. Então eu sempre equilibro entre reconhecer e saber de onde eu vim, me entusiasmar e me surpreender com as coisas que acontecem com as pessoas que eu me relaciono no dia a dia, mas mantendo muito esse combustível, essa chama acesa de continuar Querer sempre mais. crescer, porque no meio do caminho eu aprendi uma coisa, que é, eu não conheço muitas pessoas que se inspiram em mim. E aí eu tive esses feedbacks quando eu teve uma época que eu fiquei doente, que eu sumi das redes sociais, quando eu mudei de trabalho, que eu fiz também algumas mudanças. E são dezenas de mensagens, às vezes são centenas de mensagens. Eu fiz agora, eu entrei na CIMED, em 10 meses eu assumi uma unidade de negócio como diretor. Eu recebi mais de 1000 interações sobre a minha troca de trabalho e mais de 25 mil pessoas viram. Falei, gente, é quase um estádio que acompanhou a minha mudança de trabalho. Então, eu acrescentei na minha responsabilidade esse impacto de inspirar essas pessoas que de alguma maneira olham e falam, olha de onde esse cara saiu, onde ele tá, então é possível pra mim também. Então eu penso assim. Muito legal. E uma coisa, vamos inverter o jogo um pouco, Gabi, mas uma coisa que eu quero perguntar para vocês dois é se a síndrome do impostor já apareceu. Hoje que horas você quer saber aqui? Hoje já apareceu umas 3 hoje vezes. apareceu. Exatamente, né? Você sabe que tem E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem. Porque às vezes eu falo também, eu falei, o que esses caras veem? Eu não entendo nada do que eles acham que eu entendo, sabe? Você sabe que tem um amigo nosso que é muito engraçado? Vocês já viram aquele filme do Beatles? Que o cara é um Sim, impostor? sim. Você já viu esse filme? Não. Que apaga a memória de a todo história é mundo, o né? seguinte, é um filme, apaga a memória de todo mundo e não existiu Beatles. Só ele sabe que existiu. Então ele pega as músicas do Beatles e começa a tocar. E aí todo mundo, que música incrível! Ele já era um cantor, né? Ele de já era um cantor, mas um barzinho e cantor de tal. barzinho. E aí ele descobre que ninguém ali conhece Beatles. Ele tem todas as músicas. E aí o filme é ele fazendo sucesso com as músicas do Beatles. E tem uma hora que ele tá cantando lá num show, porque ele vira super famoso, e uma pessoa levanta um Yellow submarino, assim. E aí ele fala, ferrou. Alguém conhecia os Beatles pra levantar. Eu fico falando, aí esse meu amigo fala, André, toda hora eu acho que vai vir alguém com Yellow submarino. Vai levantar e vai dizer, você não é isso, você não tem que Eu estar. também, às vezes eu falo assim, Não é? vai aparecer alguém e vai falar assim, cara, chega de enganar. Chega, vai pra casa. Cara, estamos fartos de Você vocês. sabe como que eu faço isso? Eu falo pra minha esposa assim, eu tô nessa média agora faz 1 ano e pouco só, parece que faz mais tempo. Eu falo assim, olha, eu tenho a sensação de que eles vão me demitir em algum momento. Eu vou chegar lá de manhã, o João vai me hoje. chamar e falar, obrigado, volte mais tarde. Então vai ver esse filme que ele vai trazer bem. Gente, tá na hora, já acabou, vocês acreditam? O papo Passou foi rápido, tão passou bom, rápido. muito legal. Sempre que todo mundo senta aqui, fica um pouquinho com medo, mas depois vê que é um super bate-papo. Aqui baitas convidados também, né? Não, Pô, hoje foi altíssimo nível. São os nível. entrevistadores, são os entrevistadores. E eu queria agradecer muito vocês, de verdade, dizer que assim foi um prazer, realmente, e é uma admiração, assim, tenho uma admiração às duas pessoas que estão aqui, porque uma com uma trajetória linda e um ser humano também incrível, e a Gabi, que desde o momento que eu conheci, eu falei, gente, essa menina é um espetáculo, né? E eu falei isso pra ela, eu falei, ó, você é um espetáculo, vai aonde você quiser que vai encontrar um lugar. E eu queria terminar essa conversa tão bacana pedindo para que você dê um conselho para as pessoas da tua idade e o Alê para as dele, para a sua geração. Que conselho você daria aqui para encerrar Muito o bom. programa hoje? Legal. Eu acho que é muito duro dar conselho. Acho que eu mesma tô esperando um conselho de mim no momento. Mas eu acho que no fim, assim, a gente tava falando muito de inspiração. E quando você falou, tem várias pessoas que se inspiram em mim e tal. Eu acho que no fim, o que tá acontecendo comigo agora é realmente buscar gente e história pra se inspirar. Porque o medo, ele vem de um jeito ou de outro. Dá medo de começar, dá medo de fazer as escolhas erradas agora. E, puta, na hora que eu chegar na idade do Alê, eu olhar e falar, cara, se eu não tivesse...
Mas é assim, é você buscar as pessoas certas para se conectar, para poder conversar, para se inspirar. Para mim é muito conheçam as pessoas com diferentes histórias, acompanhem, porque daí eu acho que o medo vai se camuflando um pouquinho e a gente vai ficando cada vez mais forte, descolado ali naquela coisa de carreira. Eu, pra minha geração, né? Amigos da geração que... A gente nem né? sabe os números já. Milênio. Pessoal, Não fala. não desistam, dá tempo de ser feliz. Continuem tomando a sua tacinha de vinho para quem gosta, continue jogando tênis para quem gosta, continue fazendo o seu hobby que gosta, mas não desistam de ser feliz porque dá tempo. Até o último segundo de vida, dá tempo. Acreditem. Ah, sensacional! Legal demais. Muito bom. Então, se você ficou aqui nesse episódio assistindo ou ouvindo até agora, curta, né? Curta o episódio pra gente. Manda pra alguém que você gosta. Fala, olha aqui, tem um conteúdo aqui que vai te ajudar. Porque, consequentemente, vai ser bom pra pessoa, pra você que indicou e pra gente também que ajuda a crescer o podcast. Então, até o próximo episódio. Valeu!